Quando foi que você parou de se defender? Quando foi que você começou a se colocar em último lugar? Você não acordou em um dia e simplesmente decidiu parar de se respeitar. Isso foi acontecendo aos poucos e você acabou nem percebendo. Em que momento da sua vida você parou de estar do seu próprio lado? Hoje eu quero te mostrar 5 momentos pequenos em que o autoabandono começa. São coisas simples do dia a dia, mas que pouco a pouco vão diminuindo o nosso respeito próprio. Quando você ri de piadas que te machucam, você está em uma roda de amigos, familiares, e alguém, num tom de brincadeira, de piada, acaba falando, num tom de gozação sobre a sua aparência, quanto de dinheiro você tem, ou até mesmo algo bastante sensível. E qual é a sua reação? Você ri junto. Você ri junto, mesmo que por dentro você esteja machucado por aquilo. Dói você ouvir aquilo, né? Mas você simplesmente aparenta que está tudo bem. Age como se tudo estivesse bem, como se você também estivesse dentro da brincadeira e levasse, de uma forma aí leve, de uma forma sutil. E o que isso reflete? Que os outros podem brincar com você, que você pode ser o alvo, que tá tudo bem, né? Você acaba sem perceber que está o quê? Se desrespeitando. Cada vez que você ri com o outro por aquilo que te machuca, você está dizendo ao outro que pode te desrespeitar. Por mínimo que seja, até parece que não. Mas isso já é um sinal de desrespeito com você mesmo, é um primeiro sinal de autoabandono. Quando você cala na hora que deveria se posicionar. Acontece um fato, no seu trabalho, por exemplo, e você é injustiçado por algo. Você simplesmente faz o quê? Não fala nada. Guarda para si. Não revela realmente o que aconteceu. Por que você faz isso? Porque você quer paz. Você não quer gerar um atrito, você não quer gerar algum tipo de conflito. Você finge que está tudo bem para não desagradar o outro. E aí, o que isso acarreta? Por mais que você tenha vontade de falar, por mais que você tenha vontade de se posicionar, você acaba se omitindo. E aí é mais um sinal de que você está o quê? Se desrespeitando novamente. Depois você se pergunta por que ninguém te leva a sério. Porque na verdade você mesmo não se leva a sério. Você não se posiciona na hora em que deveria falar. Você simplesmente baixa a cabeça para aquela situação e não toma partido algum. Você guarda para si tudo o que está acontecendo e aí você acaba se perdendo, Você acaba o quê? Se diminuindo. E você acaba se desrespeitando com a falta de ação. Quando você aceita migalhas para não ficar só. Em um relacionamento, a pessoa que deveria estar com você some, te procura quando dá, te responde quando quer, te deixa em segunda opção. E você acha isso normal, porque você aceita isso. Você se diminui diante do outro. Na verdade, você sabe que isso não é o certo. Você sabe que isso não está da forma como deveria ser, de um relacionamento realmente verdadeiro. Mas você pensa, é melhor assim do que ficar sozinho. É melhor do jeito que está do que eu não ter ninguém. Você se contenta com aquele tipo de relacionamento, com a falta do outro, porque na verdade aqui não existe presença, Existe o quê? Falta, existe abandono, existe uma resistência.
um grande afastamento. Mas por você estar já, né, aí em uma situação de falta do seu amor próprio, né, se distanciando de quem você é de verdade, o que acontece? Você acaba aceitando. Aceita aquelas pequenas migalhas quando, né, o certo seria você olhar para si e perceber que aquilo não é para você. Você abandona a sua dignidade para não encarar o medo de ficar só. Quando você ignora seus limites físicos e emocionais, o seu corpo reclama. Você sente dor no peito, crise de ansiedade, você tem insônia, diversas coisas, você se sente mal. E por que isso? Qual é a causa disso? Um relacionamento tóxico, que o seu dia a dia no trabalho está se tornando realmente insustentável, que aquele ambiente te adoece. Você sente tudo isso, o seu corpo reage a tudo isso e você simplesmente não faz nada. Você não toma nenhuma atitude, por mínima que seja, por mínimo que você possa fazer, porque às vezes nem tudo a gente pode mudar. A gente às vezes precisa aceitar por necessidade, enfim. Mas se você puder mudar, não pense duas vezes diante dessas situações, porque é o seu corpo reclamando. Ele já está te dando sinais de que as coisas não vão bem. E você se auto-abandonando dia a dia, né? E ficando cada vez pior, ficando aí cada vez mais doente. Você se força, você se cobra, você quer agradar os outros. A maioria das vezes isso acontece. Claro que existem exceções, existem muitas, né? E você é obrigado a viver naquele tipo de situação, né? Você é obrigado a... Você às vezes não tem muita saída. E quando a gente fala de saúde, a gente tem que estar muito atento aos sinais. E se esses sinais são aparentes, então, não tenha dúvida de que é hora de você assumir o controle da sua própria vida e tomar de vez uma atitude. Quando você vive se distraindo para não se encarar. Tela, rede social, comida, bebida, série, trabalho demais. Você se desligar de algumas dessas coisas, né? Você se utiliza, na verdade, dessas coisas para que te impeçam de parar, pelo menos por alguns minutos, e você se enxergar, né? Isso são impeditivos de você ter um tempo para você. Por quê? Porque ao você parar, você vai cair na realidade, né? E ao você se utilizar de todas essas situações que eu mencionei, você simplesmente não vai enxergar a realidade ao seu redor. E às vezes a realidade ela nos dá um grande choque, né? Porque aí a gente percebe o que está acontecendo. Porque quando você para, tudo vem à tona, tudo aquilo que você não quer enxergar vai aparecer. Se você sente sozinho, se você está em um trabalho que não gosta, se você não tem a vida que gostaria de ter, se você está em um relacionamento que gostaria de terminar. Enfim, são N situações, né? São diversas as situações de vida que você pode estar vivenciando neste momento. E o que você faz? Você acaba o quê? Se auto-abandonando mais uma vez. E de que forma? Fugindo da sua realidade. Fugindo do que está à sua frente e você simplesmente está o quê? Fechando os olhos. Não fechando os olhos só para a sua realidade, você está fechando os olhos para você mesmo. E a grande reflexão que eu faço diante desses 5 pequenos momentos, respeito próprio não começa quando o mundo te valoriza. Começa quando você decide parar de se abandonar. E se você me acompanhou até aqui,
Não esqueça de curtir, compartilhar com mais alguém. E se você gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau!